Olá, gente, boa tarde, boa tarde. Muito bom estar aqui nesse FLI Itabira. Já estive no primeiro, passeando e apreciando, agora estou participando. Eu sou de São Domingos do Prata, que é aqui pertinho, e fui para Belo Horizonte em 1969, mas quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu estava ainda começando a tocar violão e conhecia poucos acordes. Os acordes que eu conhecia até naquele momento eram alguns dos Beatles, os da Jovem Guarda e acordes que estavam ligados no mundo da música interiorana de festa junina ou de festa religiosa, festa do padroeiro. Então são acordes básicos, perfeitos maiores e menores e pronto. Em São Domingos do Prata, a minha irmã e uma amiga dela, Beatriz, minha irmã Maura, me apresentaram um disco de um rapaz que estava começando a carreira lá no Rio de Janeiro. Então elas falavam que era um rapaz muito bonito, chamava-se Chico Buarque, esse rapaz. Então, nesse disco eu ouvi uma música chamada Retrato em Branco e Preto. Então, o Chico Buarque como letrista e Tom Jobim como parceiro melódico dessa canção, essas duas coisas me deram um nó e me tiraram do conforto onde eu estava com aqueles poucos acordes que eu conhecia até ali. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu ouvi uma segunda coisa, que o Chico Buarque era um cara muito culto. O pai dele era um escritor, ele era muito culto e tal. E eu, ao chegar em Belo Horizonte, eu tinha ganhado uma coleção completa em 3 volumes, papel Bíblia, do Machado de Assis. Então, juntando poucos acordes, com os acordes de Retrato em Branco e Preto, com a melodia, me desafiando, os três volumes do Machado de Assis e a informação de que o Chico Buarque era um cara muito culto, esse negócio me movimentou de tal maneira que eu falei, bom, eu tenho que ler os livros do Machado de Assis e tenho que ir para frente, seguir esse cara, porque um cara culto a gente tem que seguir. Então, foi esse passo assim, me motivou definitivamente e me levou para uma coisa que me expandiu muito, a leitura e o gosto por estudar o violão, para compor. E ao perceber que o Chico Buarque estava ali naquele mundo dele, fazendo músicas, e de maneira muito própria, de maneira muito particular, eu pensei comigo, eu também tenho que fazer isso, eu tenho que fazer a minha música. Eu não tenho que imitar ninguém. E assim aconteceu, de eu nunca ter imitado ninguém. Mas o gosto pela leitura começou assim. Eu nunca perdi esse hábito, esse gosto e tal. Fiquei sempre ali. E as leituras começaram a aparecer dentro das minhas músicas. Então, em 1978, eu era funcionário público do DR, em Minas Gerais. Eu tinha feito curso de estradas, sempre querendo fazer música, mas eu tinha que me virar para poder manter o meu dia a dia. Então, como funcionário público, do que eu gostava muito de ser funcionário público, não tinha nenhum problema com isso. E eu comecei a ler o Grande Sertão Veredas. Aí eu comprei o Grande Sertão Veredas, que é esse exemplar aqui, ó, 1978, está aqui, ó. Tem assinatura, eu comprei em 1977. Em 78 é que eu fui ler. Porque está aqui, 23 de dezembro de 77. Então, em 78, eu fui ler o Grande Sertão Veredas, que é exatamente esse exemplar que está aqui. Nessa de ler o Grande Sertão, tem minhas marcas e tal aqui nele, eu tomei aquele susto definitivo com essa história de leitura, porque o Grande Sertão Veredas já nasceu fora do normal, completamente. E eu ali na minha prancheta no DR, e lendo, está vendo? Tudo marcado, ó. Isso aqui está marcado só os nomes dos jagunços, os nomes que Guimarães Rosa colocava
nesse romance, né, nessa história de jagunços, né, de briga, de guerra de jagunços. Então, ao ler isso aqui, eu comecei a perceber que a compreensão estava boa, fácil até, pelo fato de eu ser interiorano, de São Domingos do Prata, ciclo do ouro. Nós estamos aqui no ciclo do ouro, do quadrilátero ferrífero, minério e tal. O ciclo do ouro era o que ficava na minha cabeça, povoando a minha cabeça, a Inconfidência Mineira e tudo. Isso aqui já é outra conversa, né? Já é outra Minas Gerais e tal, esse negócio do sertão ali, de Sete Lagoas para frente, etc. Mas muitas coisas comuns do jeito de tratar as coisas estavam fáceis para mim, para eu compreender. E aí, na minha prancheta, no DR, funcionário público, eu comecei a compor uma música chamada Coração Brasileiro, por causa dessa leitura do Grande Sertão Veredas. E ao escrever a minha letra, que eu escrevi ali na minha prancheta mesmo ali, trabalhando, eu só imaginava a melodia, porque eu não podia tocar violão lá dentro. E quando eu ia para casa, eu pegava o violão, preocupado em não perder o fio da meada, né? Porque a melodia vinha lá na mesa, no meu trabalho, e eu tinha que carregar essa melodia até chegar em casa para ela não desaparecer. E juntar a melodia com leitura, com ideia, né? Mas deu certo, e aí eu consegui fazer a minha primeira música marcada pelo fato de ter lido um livro, que é o Grande Sertão Veredas. Eu vou tocar um pedaço dela para vocês aqui, porque ela tem, então, um texto todo meu, mas ela é cheia de efeitos, de fraseado assim, que são motivados pela leitura do Grande Sertão Veredas, porque é um livro riquíssimo de efeitos, né, o tempo todo, ele não para nunca. Não só porque o Guimarães Rosa estava trazendo o que ele ouvia, a sintaxe que ele ouvia, como ele também estava criando a dele, misturando tudo. Então, eu saí com esse Coração Brasileiro dessa maneira, em 1978, né? Em 1982, aí Milton Nascimento gravou esse Coração Brasileiro. E eu que toquei o violão para ele gravar, para ele cantar. Depois, aí sim, viria o meu primeiro disco. Começando aqui, a partir desse livro. Então, ela é assim, ó. No meu coração brasileiro plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul. A vida é um rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito 3 olhos pro céu, nasço da luz de que nasce o dia. Eu sigo manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. Ei, 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 oi, ai, ei, ei, ai, ei, ei, ei. Ai,
Eu saltei um pedaço da letra propositalmente para não ficar tudo muito longo. Mas então começou assim o negócio. Depois disso, eu me lembro de... Eu vou relacionar tudo com livros, com leitura, viu, gente? Depois disso, eu me lembro de ter lido Mário de Andrade. Também um livro comprado no tempo lá de funcionário público, dentro do DR, e andava dentro do DR um vendedor de livros dessa editora chamada Círculo do Livro. Essa aqui é a edição original da obra completa do Mário de Andrade. Então, essa pessoa, aí, ó, 1978, ó, 8 de junho de 1978. Quando eu li essas coisas aqui do Mário de Andrade, eu me lembrei imediatamente do manifesto Manifesto Pau-Brasil, porque a turma lá de São Paulo, né, o Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros tantos artistas, estou citando só os dois que foram escritores e poetas e tal, mas outros tantos artistas de várias áreas, né? Portinari, Tarsila do Amaral e etc., eles estavam naquela onda de redescobrir mesmo o Brasil, né? Então, no livro Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, tem eles andando por Minas Gerais e eles buscando reconhecer o que era Minas Gerais, né? Porque era preciso buscar a poesia brasileira, a poesia pau-brasil. Nesse manifesto aqui, ó, o Oswald de Andrade fala assim o seguinte: a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval do Rio é um acontecimento religioso da raça, pau-brasil. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Lá para frente ele fala uma coisa que é sensacional, que ficou marcada, né? Todos eles buscando uma coisa que fosse mais natural, né? Então eles buscavam a linguagem sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Isso aqui é fatal, isso aqui, ó. Você não tem nenhum tipo de preconceito com a linguagem, com sintaxe nenhuma. Não é... Tem gente que pode ler o Grande Sertão Veredas e achar que tem erro nele, né? Mas não existe não pode haver essa ideia de erro num livro como esse. Então, esse negócio aqui do pau-brasil, aqui tem uma frase meio que eu separei aqui, ó. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Nessa história toda dessa turma ter viajado pelo Brasil e do Mário de Andrade ter passado por Belo Horizonte, e quem ter sido o fato de ter sido um jovem com 22 anos, um dos primeiros a tentar para o fato de que Mário de Andrade estava em Belo Horizonte, os modernistas estavam em Belo Horizonte, né? E o fato de esse rapaz ser o Carlos Drummond de Andrade, isso era um negócio muito impressionante, porque um sujeito aos 22 anos de idade, já com aquela percepção, e já capaz de, pouca coisa depois, lançar o primeiro livro de poesia, que é Alguma Poesia, em 1930, né, aos 28 anos, é um negócio muito, muito impressionante. O Mário de Andrade, numa dessas viagens, saindo de São Paulo, né, para conhecer o Brasil, ele escreve Noturno de Belo Horizonte, 1924. Né? Nessas alturas, ele, Carlos Drummond e outros amigos da ocasião já conversavam, né? O Mário de Andrade era um pouco mais velho do que o Carlos Drummond. Olha só, são coisas lindas que tem aqui. Esse começo aqui, ele ficou muito marcado desse poema. Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos,
calma do noturno de Belo Horizonte. O silêncio fresco desfolha as árvores. Não, o silêncio fresco desfolha das árvores e orvalha o jardim só. Larguezas, enormes coágulos de sombra. A polícia entre rosas. Olha que sensacional, né? Os coágulos de sombra e a polícia, num tempo ainda tranquila, entre rosas. O poema é longo, mas é belíssimo, é sempre recomendável ler esse poema, Noturno de Belo Horizonte. Noturno porque o trem de ferro que ligava Belo Horizonte ao Rio e a São Paulo era apelidado de Noturno. Vamos pegar o Noturno. Eu fiz essa viagem uma vez, de segunda classe. Não recomendo. De primeira classe hoje, no Brasil, viajar de trem já não é aquele conforto todo. Imagine de segunda classe, lá nos 1970 e qualquer coisa que eu fiz essa viagem. Depois acabou esse trem, não tem mais. Então ele vai descrevendo várias coisas aqui, de Minas Gerais especialmente. Dessa leitura, eu compus uma música chamada Brasil, Nome de Vegetal. Porque essa expressão, Brasil, Nome de Vegetal, está no poema. E eu já começo a música citando... Eu montei uma estrofe, a primeira estrofe que eu montei é do poema. Primeira estrofe. Montei. E vocês vão ver que sensacional que é isso. E a partir da primeira estrofe eu fui desenvolvendo as minhas coisas para dar a minha própria pegada na música, né? Isso é sensacional porque a música, quando entra na poesia, se a poesia já contém música, que é o que você fala e é verdade, e quando você dá sorte de ser o veículo desse encontro, é bom demais, é prazeroso para danar. E ainda mais fazendo um trabalho para o violão especial. Eu gastei um bom tempo trabalhando essa música, porque eu escrevia, voltava no poema. Escrevia, voltava no poema. Então teve um momento que eu pensei assim, as coisas são múltiplas na vida da gente, né? Tudo é muito vasto, tudo pode ser maior do que a gente imagina, tudo pode ser mais variado do que a gente imagina. Aí eu lembrei da expressão de outro poema do Mário de Andrade, que chama-se Eu Sou 300. Eu sou 300, eu sou 350. Eu sou muitos. 350, 500, 600. Então, eu peguei esse 350 e enfiei dentro da letra, só para fazer essa referência ao fato de que as coisas são múltiplas e variadas e que a música entra nesse meio e ela em si também é muito variada e ela te oferece muitas chances de fazer as coisas. E uma delas é parar e pegar o violão e estudar um acompanhamento para a música. Foi o que eu fiz aqui. Por causa desse negócio de eu sou 300, eu sou 350. Então, vou tocar aqui o Brasil, Nome de Vegetal, por causa desse poema, Noturno de Belo Horizonte. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço cabinda da noite, a celebração nacional. Dançavam jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arde a cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual.
350 sujeito, carapinhas do Caparaó, Sepubica, Pupu Cascalho, Zé Pentolali, Zé Tatu, aquela cidade, o mulato, Cafu, a serenidade, o menino Jacu, a mão da memória, que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia, ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu, na frente a menina corria da Calpito Maria. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Isso aí. Onde é que eu estou aqui? Tem um fragmento desse livro aqui do Gonçalo Tavares, Uma Viagem à Índia. E ele é muito impressionante. É um livro de 156 fragmentos, assim, curtinhos, que vai relatando uma viagem de um personagem que o autor fala que falaremos da hostilidade que Bloom, nosso herói, revelou em relação ao passado, levantando-se e partindo de Lisboa numa viagem à Índia, em que procurou sabedoria e esquecimento. E falaremos do modo como na viagem levou um segredo e o trouxe depois, quase intacto. Olha o que ele fala sobre música aqui nesse fragmento. Cada homem pensa-se portador da melodia exata, mas uma melodia não é o resultado de um problema de quantidades, mas de um bem mais perturbante problema da alma. Cada música responde assim à indecisão que uma existência carrega. Desisto de viver ou mato? Luto ou esqueço que pode ser inundado? Sensacional isso aí, ó. Eu vou aqui para uma outra referência explícita aqui, que é um poema da... Cadê o poema? Ele está aqui no outro livro. O poema da Henriqueta Lisboa. Não, está aqui não, está aqui dentro. Está achando aqui. A Henriqueta Lisboa escreveu um livro chamado O Menino Poeta, e nesse
E nesse livro, ela se dirige aos mais jovens. Mas ela não faz um papel de quase de arriscando a empobrecer o que ela quer dizer, ou como dizer, para dizer o que ela acabou dizendo para quem era mais novo. 15, 16, 18 anos no máximo. Então ela escreveu Os Rios. E eu fiz eu musiquei esse poema. É o único caso na minha vida em que eu peguei um poema inteiro e musiquei. O Carlos Drummond ele tem vários poemas dele musicados por muita gente, né? As duas coisas que mais me impressionam dessa quantidade de tantos poemas deles que foram musicados, os mais impressionantes para mim são Anoitecer, que o Zé Miguel Wisnik fez a melodia ao piano, e Canção Amiga, que o Milton Nascimento fez há mais tempo. Além dessas duas, a gente vai encontrar muitas coisas desse tipo. Essas duas são as que me agradam assim para valer, né? Então, aqui, ó, eu risquei essa história de pegar o poema da Henriqueta Lisboa, Os Rios, e musicá-lo dessa maneira que eu vou cantar para vocês aqui, ó. Os rios não ouvem as vozes que os chamam, roseiras se curvam com doces eflúvios ao vê-los passar. Escarpas à margem se eriçam de pedras. Caminham os rios, não olham, não sentem. A lua baixando seus raios, as águas num hausto pergunta. Rios, dizei-me que sonho vos leva, que nunca se cansam as águas de andar. E as águas pesadas rolando no leito de grossos calhaus, no dorso levando sorrisos de espuma. Caminham os rios, guardando profundos segredos. Caminham gastando sorrisos de espuma. Caminham guardando, gastando sorrisos de espuma. Parara, ora, ora, é isso aí. Bom, eu agora vou entrar numa outra coisa que é mais
mais densa, assim, inclusive. Que é uma música chamada O Tempo. Tem esse nome assim, pomposo, né, e muito arriscado, né, o tempo. Não dá para descrever o tempo, né, exatamente. Cada um tem suas tiradas a respeito do tempo, né. Então, eu da janela do meu quarto ouvindo um bem-te-vi cantando sempre. Bem-te-vi é uma árvore que tem muito em Belo Horizonte, no meio de muito prédio, de muita coisa, né, uma cidade tão já cheia de muito prédio e muito carro, e muito fumaça e tudo. Os bem-te-vis são resistentes. Eles cantam bonito e eles são muitos. Então, onde eu morava, então, tinha um que sempre pousava pertinho assim da minha janela. Eu pensei assim, como um pássaro, ou como um canto resiste tanto ao tempo, né? A tudo. E comecei a escrever essa música. Mas quando eu comecei a escrever, o jeito de abordar algumas imagens, de alguns efeitos poéticos, vinham do Manuel de Barros. Vinham disso. Então, essa música ali. Aí, ó, eu peguei aqui 4 estrofezinhas curtinhas do Manuel de Barros, só para a gente pegar aqui o jeito dele escrever as coisas. E ele era um cara assim, muito modesto. Ele dizia que ele não era biografável. Ou talvez seja, mas só em 3 linhas. Primeira linha da biografia dele. Nasci na beira do rio Cuiabá. Segunda, passei a vida fazendo coisas inúteis. Terceira coisa, aguardo um recolhimento de conchas. E que seja sem dor, em algum banco da praça, espantando da cara as moscas mais brilhantes. Quando ele, olha que coisa bonita, quando ele aborda elementos do tempo e da vida e tudo. Ele faz assim, vento, só subindo no alto da árvore que a gente pega ele pelo rabo. Quis pegar entre meus dedos amanhã. Peguei o vento. No chão da água, luava um pássaro, por sobre espumas de haver estrelas. A água escorria por entre as pedras, um chão sabendo o aroma de ninhos. Olha que loucura essa estrofezinha dele. A água escorria por entre as pedras, um chão sabendo o aroma de ninhos. Nessa coisa um pouco diluída, assim, de fazer versos, é que eu entrei nela para compor O Tempo, que está aqui. E no final dessa letra, eu faço um arremate que para mim foi inesperado, mas é porque eu estava lendo Haroldo de Campos falando sobre o Macbeth de Shakespeare. E num certo momento em que a Lady Macbeth vira para o Shakespeare, vira para o Macbeth, e fala com ele que ele deveria matar o rei para ele tomar o lugar do rei e ficar poderoso. Nesse momento, o Macbeth aceita essa ideia, mata o rei, mas fica destruído, porque ele matou uma pessoa e com as mãos sujas de sangue, ele pensa assim, eu preciso lavar, minhas mãos estão sujas de sangue, então eu vou ao mar lavar minhas mãos. Só que há tanto sangue nas minhas mãos, que ao invés do mar lavar as minhas mãos tornam o mar ensanguentado. Minhas mãos tornam o mar vermelho.
tornam o mar revolto, multitudinoso. Eu fiquei com esse negócio e quando eu acabei de fazer essa música, O Tempo, quando eu cheguei no final dela, eu pensei assim, o que será o tempo? Entre milhares de definições que todo mundo dá para ele, eu pensei, o tempo é multitudinoso mar. Está tudo revolto, tudo muito louco diante do tempo, e sempre será assim. Então eu terminei eu comecei com os efeitos poéticos do Manuel de Barros e terminei com esse verso que o tempo é multitudinoso mar, a partir de uma terrível tragédia, né, de ambição e loucura que o Shakespeare escreveu. Vamos dar o tempo. Cai mais uma tarde no lugar, janela aberta para bem-te-vis, telhados de rubis e colibris, eu sofro asas derramando olhar. Os 7 anzóis da minha cicatriz, aonde ando ouço lambaris, o galo brinca as cores de manhã, a tarde veste cascas de maçã. Atrás da moita, tempo todo vê, eu temo os seus abraços de punhal. Espicho o dia de ele me perder, eu guardo o meu sossego no embornal. O tempo está na ponta do punhal, engulo seco, fico branco assim. Eu pulo e salto, o medo ri de mim, o medo veste seu capuz de sal. O tempo trinca a pia batismal e trinca a madre pérola missal. Só vem rasteiro, anda sempre assim. O tempo é lodo, é parede abissal. O boi balança o dia devagar, o dia cai, quebra a telha do curral. Do rio vem o rio desigual, o tempo soma, sombra e temporal. A pedra espanta os anjos do vitral, céu arrebenta a bolha do luar. A tarde cai, ouro cai do altar, o tempo é noite e dia sem parar. A noite é estrela de uma luz escura. A noite é estrela de uma luz escura, olhar segura, escuridão no ar. A noite busca a noite na fundura, o tempo cai da altura e vem buscar. E tudo quanto existe vai girar, e todo o céu, seu e o meu lugar. E tudo dobra e tudo vai curvar, o tempo é multitudinoso mar. Ai, areraraiô, erorá, ererorá. Chegando no final aqui, ó, eu fiz eu peguei o Sagarana. Você vê que eu estou dentro mesmo do negócio de livro, hein? O negócio não demora, não. Eu peguei o Sagarana em 2012, depois de participar da inauguração do Museu Sagarana em Itaguara. Peguei o Sagarana e fui nas 9 histórias dele e fui fazendo músicas com aquilo tudo ali. Eu comecei descrevendo
ou melhor, comecei reescrevendo com minhas palavras alguns dos contos. Depois eu saí dessa ideia e compus músicas com aquela ambiência de sintaxe do livro, sempre apoiado nesse fato de eu ser interiorano, e citando coisas do livro assim discretamente no meio dos meus textos. E uma terceira coisa que foi selecionar todas as quadrinhas do livro. Está aqui o Sagarana, a edição aqui com os desenhos do Poti. Eu peguei as quadrinhas do livro, separei todas elas assim, copiei calmamente uma por uma e comecei a fazer músicas com elas. Então deu músicas com as quadrinhas misturadas de uma história para outra. Deu música. E deu música também com as quadrinhas inteiras, só de um lugar só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e para fechar a nossa história aqui, de como eu usei quadrinhas do conto Minha Gente, A Volta do Marido Pródigo e Corpo Fechado. Né? Então eu vou cantar as duas músicas finais. Uma se chama Mariquinha e a segunda se chama Ralando Coco. Né? São as quadrinhas que estão lá no Sagarana ao longo do livro. Tá certo? Então é isso aí. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhora Maria, ela dando coice, ela na guia, lavando roupa na ventania. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhora Maria, ela dando coice, ela na guia, lavando roupa na ventania. No danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Eu vou ralando o coco até aqui. Eu vou ralando o coco, morena de Ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou ralando o coco até aqui. Eu vou ralando o coco, morena de Ouricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Arorarerororo, parará, parororo, arerorarerorororá, arerorarerorororó, arararerororó, ororororororó.
Eu vou ralando o coco até aqui eu vou, ralando o coco, morena de Uricuri. Tira a barca da barreira, deixa a Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Airorá, pam parorá, teirirandá, tarantcharará, arirundá, tirim parorá, arirundá, tirancharará. Valeu, gente. Que beleza. Frei Itabira. Muito obrigado. Vamos lá.